Bem-vindos à nossa aula de número 201, item 9, o mercado de trabalho, né? É o nosso último item do capítulo 21, trabalho e salários. Só que temos um subitem, né? Então, não é nossa última aula, mas temos um subitem antes de encerrarmos o capítulo 21, trabalho e salários. Item 9, o mercado de trabalho. E como sempre fazemos, compartilhando diretamente do PDF na tela para facilitar a vida dos nossos alunos. Denomina-se salário o preço pago pelo fator de produção trabalho humano. Então, eu gosto de deixar grifado, vocês já perceberam, definições que a gente tem que usar para mostrar nosso conhecimento. O que é o salário? O salário é o preço pago pelo fator de produção trabalho humano. Salário, o preço pago pelo fator de produção trabalho humano. Provavelmente vira até uma pergunta do Murphy lá na frente, né? Como ocorre com os demais preços de fatores complementares de produção? Fatores complementares de produção. Ora, para fazer um bem de consumo, você precisa de trabalho, você precisa de um local, você precisa de maquinário, você precisa de produtos. Então, como ocorre com os demais fatores complementares de produção, seu nível, em última análise, é determinado pelos preços que se espera obter pelos produtos no momento em que o trabalho é comprado e vendido. Pouco importa se quem executa o trabalho vende os seus serviços a um empregador que os combina com outros fatores materiais de produção e com os serviços de outras pessoas. Ou se ele mesmo se engaja por sua conta e risco na tarefa de combinar os fatores de produção. O preço final do trabalho, de uma mesma qualidade, é, de qualquer forma, o mesmo no sistema de mercado. Os salários são sempre iguais ao valor do fruto do trabalho. O slogan popular segundo o qual os trabalhadores têm direito a todo o fruto do seu trabalho, ou seja, você comprou uma casa, essa casa não é sua, é do pedreiro. Você vai comprar um pé de alface, não, não é sua, é do cara que plantou. Não faz sentido, não é isso? O slogan popular, segundo o qual os trabalhadores têm direito a todo fruto do seu trabalho, não é mais do que uma formulação absurda de pretensão de que os bens de consumo sejam atribuídos exclusivamente entre os trabalhadores, sem que nada caiba aos empresários e aos proprietários dos fatores materiais de produção. Então, aqui é uma das frases que eu julgo ser mais importante, porque Mises desmascara o marxismo, deixando bem claro de forma bem sucinta. As mercadorias não podem jamais ser consideradas como produto exclusivo do trabalho. São o resultado da combinação intencional de trabalho com fatores materiais de produção. Na economia cambiante, os salários de mercado tendem constantemente a se ajustar ao nível dos correspondentes salários finais. Esse ajustamento é um processo que absorve tempo. A extensão do período desse ajustamento depende do tempo necessário ao treinamento de operários para os novos empregos e em relação à migração dos mesmos para novos locais de residência. Depende também de fatores subjetivos, como, por exemplo, o grau de informação e conhecimento dos trabalhadores em relação para as condições e perspectivas do mercado de trabalho. Esse ajustamento é um risco especulativo, na medida em que o treinamento para novo tipo de trabalho e a mudança de residência envolvem gastos que só serão efetuados por quem acredita que a futura situação do mercado de trabalho será compensadora. Em relação a todas essas coisas, não há nada que seja uma característica exclusiva do trabalho, dos salários e do mercado de trabalho.
O que dá uma feição particular ao mercado de trabalho é o fato de que o trabalhador não é apenas um fornecedor do fator de produção de trabalho, mas também um ser humano, que é impossível separar o homem de sua performance. Bom, e além disso, que também é um consumidor, que também é um empresário, né? Que também valora as coisas de forma subjetiva. Várias referências a esse fato têm sido feitas em discursos extravagantes que tentam impugnar os ensinamentos da economia em matéria de salários. Não obstante, tais disparates não devem impedir a economia de dar a devida atenção a esse fato primordial. Que me está falando é o seguinte: já que ele é um ser humano, nós não podemos tratá-lo como uma simples mercadoria. Existem outras coisas. E a coisa não funciona assim. Porque o cara que compra um apartamento, uma roupa, ele está pouco se lixando se o cara ficou doente, os funcionários ficaram doentes. Não é isso. Esse é o ponto crucial da coisa. Tanto nós, como seres humanos, enquanto fornecedores de trabalho no mercado, fornecendo um bem de produção, seja o cara que está vendendo o algodão, o bem de produção, o trabalho, é a mesmíssima coisa. Não pode ser tratado de forma diferente. Então, esses disparates de querer dar um ar de romantismo ao trabalhador não pode nos impedir, enquanto economistas, de dar a devida atenção aos fatos primordiais. Para o trabalhador, são questões da maior importância. Dois pontos. Quais? O tipo de trabalho a escolher entre as alternativas de que dispõe, onde executá-lo e em que condições e circunstâncias. Um observador insensível pode achar que as ideias e sentimentos que influenciam um trabalhador na escolha do tipo, local e condições de trabalho sejam meros preconceitos inúteis ou até mesmo ridículos. O que me está colocando aqui é o seguinte: para qualquer pessoa de fora, pode achar que ideias e sentimentos do cara sair de Araçatuba e ter que mudar lá para o Pará, no meio da selva amazônica, né? Sejam meros preconceitos inúteis ou até mesmo ridículos. Entretanto, tais considerações acadêmicas, mesmo se feitas com imparcialidade, são desprovidas de interesse. Para um exame econômico desses problemas, não há nada de especialmente extraordinário no fato de o trabalhador considerar o esforço e a preocupação decorrentes do seu trabalho e de sua remuneração imediata. Lembra? Remuneração imediata, estudamos lá atrás, no capítulo 7, e remuneração imediata pelo meio de trabalho, mas também do ponto de vista da interferência das condições e circunstâncias especiais de seu desempenho com o seu prazer de viver. A pessoa vai valorar se vale a pena ir trabalhar lá, num lugar extremamente afastado, com riscos de malária e tudo mais, com relação àquilo que ele vai oferecer de desempenho, para poder ver se o salário que será pago é válido. Mas é a mesma questão do lucro e perda empresarial, que os lucros e perdas são, em última análise, subjetivos, não é algo objetivo. Assim como também pode ser que um salário de 30 mil para um engenheiro no meio da selva não seja algo que interesse um engenheiro que está ganhando 5 mil aqui em Araçatuba, morando na casa dos pais, todo tranquilão, entendeu? O fato de que um trabalhador esteja disposto a renunciar à oportunidade de aumentar os seus ganhos para não ter de mudar-se para um lugar que considere menos desejável e que prefira ficar no local ou no país onde nasceu, é uma conduta ditada pelas mesmas considerações que fazem com que uma pessoa rica e distinta, sem ocupação, prefira a vida mais cara da capital à vida mais barata da cidade do interior. Ora, um cara que vive de mesada dos pais poderia falar: poxa, se eu ganho 15 mil aqui na capital, eu não consigo sobreviver nas minhas festas com 15 mil por mês. Se eu for para Araçatuba, no interior de São Paulo, vixe, vai sobrar dinheiro. Mas o cara não quer, não é isso?
O trabalhador e o consumidor são a mesma pessoa. A divisão dessa unidade das duas funções sociais é mero fruto do raciocínio econômico. Lembra quando no capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. A integração. Deixa eu ver onde é que vai estar isso. A integração. A integração. Ai, 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 ai. Casualidade, praxeologia, o princípio, o escopo, história, os tipos ideais, as limitações do conceito praxeológico, sobre os tipos ideais, a gente falou um pouquinho. Aí a gente. Eu quero achar aqui para vocês a probabilidade aposta à predição praxeológica, a lei da utilidade, trabalho humano como meio, trabalho imediatamente gratificante no capítulo 7, ação no mundo, o gênio criador, produção. Aí vimos ação na sociedade, tá certo? Ah, os efeitos da divisão do trabalho, o indivíduo na sociedade, capítulo 10 o papel das ideias, capítulo 10 9 o papel das ideias, o capítulo 10 o intercâmbio na sociedade, depois vimos cálculo econômico, ah, eu quero achar, eu quero achar as questões que me dizem respeito ah, aqui. Já está no capítulo 14, na verdade, nessa parte 4 do livro, que fala da catalaxia ou economia de mercado. É o item 7, o último item do capítulo 14, a integração das funções catalácticas, página 308. Depois da função empresarial na economia estacionária, 312. Então aqui nós estamos dizendo o seguinte, que o trabalhador e o consumidor são a mesma pessoa. A divisão dessa unidade em duas funções sociais, que é esse item 7 do capítulo 14, é mero fruto do raciocínio econômico. Os homens não podem separar as decisões relativas em relação à utilização de sua capacidade de trabalho daquelas relativas ao desfrute de seus ganhos. Olha que coisa linda. Imagina, te propõe, você vai ganhar 30 mil por mês lá no Pará, só que não tem como voltar. O avião te deixa lá, você tem seu sábado, seu domingo, você vai morar numa cidadezinha do Pará, se você conseguir pegar uma coisa para voltar na segunda, né, para não faltar, só que o lugar mais próximo lá é 5 dias de viagem, de barco. Então a gente te leva até lá, passar 5 anos lá. Isso aí, riquíssimo, né? Porque você não vai ter onde gastar. Você gasta mil por mês. Mas você vai ficar pensando, e aí? Abro mão de 5 anos da minha vida? O que devo fazer? Pego uma malária, morro lá? Bom, a descendência, a língua, a educação, a religião, a mentalidade, os laços de família e o meio social influem de tal maneira sobre o trabalhador que a escolha do tipo e do local de trabalho não dependem apenas do nível da remuneração, que é o que eu acabei de falar. Podemos denominar o salário base S e o salário que, para cada tipo de trabalho, prevaleceria no mercado se os trabalhadores não discriminassem entre os vários locais para salários iguais, não preferissem um local em detrimento de outro. Podemos denominar de salário base, esse S maiúsculo, o salário que, para cada tipo de trabalho, prevaleceria no mercado se os trabalhadores não discriminassem entre os vários locais e, para salários iguais, não preferissem um local em detrimento do outro. Seria um salário base. Se, entretanto, os trabalhadores, pelas considerações acima, valoram diferentemente o trabalho em locais diferentes, o salário de mercado M maiúsculo não coincidirá com o salário base, S. Denominemos de componente A maiúsculo a diferença máxima entre o salário de mercado e o salário base, ainda incapaz
de provocar a migração de trabalhadores dos locais de menor salário de mercado para os de maior salário de mercado. Então, denominamos de componente a diferença máxima entre o salário de mercado e o salário base, ainda incapaz de provocar a migração de trabalhadores dos locais de menor salário de mercado para os de maior salário de mercado. O componente A de uma determinada região geográfica ou de um local específico pode ser positivo ou negativo. Consideremos ainda que as várias regiões ou locais diferem no que concerne ao aprovisionamento de bens de consumo em função de seus custos de transporte, no sentido mais abrangente do termo. Para chegar comida lá no Pará, talvez seja muito mais caro numa tribo indígena do que você vai comprar no bar da esquina em São Paulo, né? Ou num supermercadinho aqui em Araçatuba. Esses custos são menores em algumas áreas, maiores em outras. Além disso, existem diferenças em relação aos dispêndios materiais necessários para obter o mesmo grau de satisfação material. O homem, para conseguir idêntica satisfação, deverá gastar mais num local do que em outro. Independentemente das circunstâncias que determinam o valor do componente A, ou, dito de outra forma, existem locais onde um homem pode evitar certos gastos, sem que isso implique uma redução da satisfação de seus desejos. Denominemos que o componente de custo, C, né, as despesas nas quais um trabalhador terá de incorrer em certos locais para alcançar o mesmo grau de satisfação dos seus desejos, ou que poderá poupar sem diminuir a satisfação de seus desejos. Então, existe um fator C, um componente de custos, ou seja, as despesas nas quais um trabalhador tem de incorrer caso ele esteja morando muito longe de sua família e queira ir todo final de semana ver sua família de avião. O componente de custo de uma determinada região geográfica ou de um local específico pode também ser positivo ou negativo. Se supusermos que não existem barreiras institucionais impedindo ou penalizando a transferência de bens de capital, de trabalhadores e de mercadorias de um local ou de uma região para outra, e que os trabalhadores sejam indiferentes, né? Seja indiferente o local onde moram e trabalham. Então, se supusermos que no mundo inteiro não houvesse problema de visto, problemas institucionais, nada disso, você pudesse sair de qualquer lugar para qualquer lugar para trabalhar, né? E também de mercadorias, e que os trabalhadores fossem indiferentes, para eles fosse indiferente o local onde moram e trabalham, prevalecerá uma tendência de distribuição da população do globo sobre a superfície da Terra, segundo a produtividade física dos fatores naturais de produção e a imobilização dos fatores de produção inconversíveis efetuadas no passado, como já vimos, onde tiverem as maiores fábricas e as maiores fazendas produtivas, não as fazendas submarginais, é onde se migrará mão de obra. É isso que Mises está dizendo, ok? Então, importante entender isso. Quem barra a migração são os fatores institucionais, ok? E, obviamente, os fatores socioambientais, como a gente viu aqui acima no texto, do trabalhador, porque ele está falando com relação às coisas e depois, trabalhadores, seja indiferente ao local onde moram e trabalham. Quem sabe que não é um caso real, ok? Haverá, é uma construção imaginária. Haverá, se não considerarmos o componente de custo C, uma tendência de equalização dos salários para o mesmo tipo de serviço sobre toda a superfície da Terra, correto? Por que que ele colocou aqui a questão do item C? Então, eu estou grifando aqui, não pela importância, mas pela explicação que eu tenho que colocar e vocês têm que escrever. Haverá
Se não considerarmos o componente de custo C, ou seja, se não for considerado C, uma tendência de equalização dos salários, caso tudo que nós falamos aqui acima fosse verdadeiro. No entanto, por que que o item C atrapalha? Suponhamos que a sua esposa vá para um lugar onde existam mais empregos fabris e você seja especializado aonde existem maior abundância de bens naturais e vocês tenham que ter um deslocamento para se encontrar e esse aspecto sócio, né, social cria um C de custo que tem influência na não equalização dos salários para o mesmo tipo de serviço sobre toda a superfície da Terra. Ou seja, o ser humano ele é um fator de produção que subjetiva ainda mais todo o contexto subjetivo de tudo que nós produzimos enquanto bem de consumo, que será valorado subjetivamente por quem compra. Por isso, ser empresário é a coisa mais arriscada, mais aventureira que se existe. Existe. Seria admissível qualificar de relativamente superpovoada uma região no qual o salário de mercado, acrescido do componente de custo positivo ou negativo, fosse menor do que o salário base e de relativamente subpovoada uma região no qual o salário de mercado, acrescido do componente de custo, positivo ou negativo, fosse maior do que o salário base. Assim como oferta e demanda de produtos é oferta e demanda por mão de obra. Ok? Isso aqui está fácil de entender, não precisa de explicações mais rebuscadas. Mas essa definição não seria adequada, não explicaria as condições reais de formação dos salários, nem a conduta dos assalariados. É melhor adotar outra definição, tá certo? Podemos qualificar de relativamente superpovoada, uma região na qual os salários de mercado são menores que os salários base acrescido de ambos os componentes. A, conforme dito acima, e C, positivos ou negativos, isto é, onde o salário de mercado é menor do que o salário base, mais a diferença entre o salário base e o maior salário de mercado, mais C, os custos, correto? Da mesma forma, qualificaremos de relativamente subpovoada uma região na qual o salário de mercado é maior, então está faltando gente, é maior que S mais A mais C. Horas. Recapitulando. C, vamos lá, computador. C é o quê? O que é o item C? Aqui, ó. Consideramos o valor do componente A. Podemos denominar de salário base S. Ok. Podemos denominar o salário de mercado, tá certo? Que é diferente em todos os lugares. Pode ser maior ou menor do que o salário base, tá certo? E ele não coincide com o salário base. E denominemos de componente A, componente A. E o que é o componente A? A diferença máxima entre o salário de mercado e o salário base, ainda incapaz de provocar a migração de trabalhadores dos locais de menor salário de mercado para os de maior salário de mercado. Vamos dar uma olhada nessa definição, vinculando ao que nós acabamos de ver? O componente A é a diferença máxima entre os salários de mercado menos o salário base, mas que ainda não foi capaz de provocar a migração dos locais de menor salário de mercado, onde tem menor salário de mercado, que está superpovoado, para locais de maior salário de mercado, onde está subpovoado.
horas, ele pode ser positivo ou negativo, assim como os custos. Então, podemos qualificar de relativamente superpovoada uma região na qual os salários de mercado são menores do que os salários base acrescidos de ambos os componentes, custos e a diferença entre os salários de mercado e os salários base, que ainda não provocaram a ida das pessoas para locais subpovoados. Na ausência de barreiras institucionais e mutatis mutandis, no caso dos subpovoados. Né? Então, nos superpovoados, a relação SM, superpovoados, os salários de mercado são menores do que os salários base. Só que A é ainda a diferença entre essa relação M menos S, que não fez ainda com que as pessoas se mudassem. Não se tornou, ele é o limite. E C são os custos. Então, S mais A, que é a diferença de S menos M, ou de M menos S, mais os custos que ele vai ter em algum lugar, ou que ele tem aqui, tudo isso, se M é menor do que esse somatório, ok? O que significa? Que nós temos um superpovoamento. Tem mais trabalhadores do que o mercado necessita, portanto, o preço cai. Da mesma forma, se mutatis mutandis tivermos uma região subpovoada, esse M ele é maior do que S mais A mais C. Os trabalhadores, da ausência das barreiras institucionais para a migração, os trabalhadores se deslocarão das regiões relativamente superpovoadas para as regiões relativamente subpovoadas, até que, por toda a parte, M seja igual a S mais A mais C. O mesmo também se aplica mutatis mutandis em relação à migração de indivíduos que trabalham por conta própria e vendem seu trabalho, alienando os produtos de sua fabricação ou prestando serviços pessoais. Ou seja, até o cara que abre seu negócio para ele fazer o pãozinho também vale. E para doméstica, que a Araçatuba tá ruim para ela, porque aqui se paga R$ 120 a faxina, enquanto que em São Paulo é 250. E que ela vai fazer? Salário de mercado, 250, certo? 250. O salário base, sei lá, no Brasil inteiro, no estado de São Paulo inteiro, estaria rolando 200, né? Isso é subjetivo, pessoal, isso não é um número, por isso que a gente usa letras. Vamos imaginar, 200. Aí, a diferença que ela acredita ser válido entre o salário base e o salário de mercado, que é o quê? O 200, o 250 menos 200, ou seja, 50, então 200 mais 50 mais, mas os 50 ainda não resultou que ela se mudasse para lá. Mais os custos, ou, neste caso, 200 mais 50, 250, menos os custos, porque aqui ela mora e gasta 50 para cada faxina por dia. Né? Mais sábados e fim de semana dividido daria 50 por faxina que ela gasta. Então seria 250. Aqui em Aracatuba seria 150, então um salário abaixo do salário base, 150. E aí você tem 200 menos 150 dá mais 50, perdão, 200 menos a diferença entre o salário de mercado e o salário base. Então, 150 menos 200 dá menos 50, então 200 menos 50, 150, mais os custos, que é aqui, 50. Então, ficou no preço do salário base, 200. Araçatuba. Onde se tem o salário base, está lá salário base,
vale 200, mais A, que é a onde o mercado paga o salário base, 200 mais zero, vai dar zero, então vai ficar 200, mais o custo de produção seria 100. Então, menos 100 para morar em outro lugar. Então, ficaria os mesmos 100. Então, eu não vou para onde está se pagando o salário base. Mas São Paulo, a coisa se conjectura de forma diferente. A gente conta que, então, o salário base é 200, o A no mercado lá é 250, então 250 menos 200 dá 50, então foi 200 mais 50, 250, menos os custos que ela terá lá, horas. Os custos que ela terá lá é de 100. Então ficou 150 na mão dela. E aí, na verdade, esse M de superpopulação de faxineiras em São Paulo vai ser maior se o salário lá é 250. É maior do que se esse A que a gente tomou uma diferença, uma equacional, de equação de igual, e não é o caso, porque ele é subjetivo, se esse A transformado em um número fosse algo que não fosse exatamente o valor M, mas fosse algo que ela exigiria para poder se mudar, então ela exigiria que esse A fosse de fato uma diferença gritante entre o valor de mercado e o salário base para ir para São Paulo, de que de 70, porque por 50 ela não iria de diferença. Então, 70 mais os custos, 70 mais 100. Então, o salário base de 200 mais 70 mais 100, então 200 mais 100, 300 mais 70, 370. Se o M é 250, onde está esse caso? M é 250, esse lado de cá é 370, então M está superpovoado, porque está se pagando no mercado menos do que a composição do que as pessoas se colocariam para mudar para lá. O mesmo também se aplica o que nós falamos. Os conceitos relativos aos dois componentes acima referidos se aplicam da mesma forma para as mudanças de setor de atividade ou de profissão. Ou seja, o empresário faz essa mesmíssima conta, né? Essa mesmíssima conta, essa inequação, essas duas inequações, para verificar essa equação aqui, ele verifica isso efetivamente para mudança de setor de atividade ou setor de profissão, né, os conceitos do ser humano. É quase desnecessário acrescentar que as migrações em questão só podem ocorrer na medida em que não haja barreiras institucionais para a mobilidade de capital, de trabalho e de mercadorias. Se há barreiras institucionais para você vender tudo que você tem aqui, levar seu dinheiro embora, ou se vão te cobrar um imposto muito grande para você levar esse dinheiro embora, tudo isso vai entrar nesses cômputos de A, ok? Na época atual, de desintegração da divisão internacional do trabalho, em que todas as nações buscam a autossuficiência econômica, tais migrações só podem ocorrer em sua plenitude dentro das fronteiras de cada país. Tá certo? Encerramos aqui a aula 201. Espero que eu tenha sido claro, não sei se fui, peço até perdão. Mas vale a pena assistir, reassistir, ler com calma, porque é de suma importância entender por que em determinadas regiões os níveis salariais estão em determinado platô para determinados segmentos da indústria, e por que isso não é equilibrado, né? E a gente começa a entender uma série de coisas que estão em volta das decisões dos trabalhadores de migrarem, tá certo? E isso, operacionalmente, dentro de uma empresa, tem uma importância gigantesca. Vou dar um exemplo. Na construção das barragens de Tupiá e de Ilha Solteira, Três Irmãos, foi necessário construir uma cidade.
para que as pessoas e darem. Eu cheguei a saber que o Roberto Carlos ia de avião da show em Ilha Solteira. Por quê? Porque os engenheiros que foram para lá, nós estamos no estado de São Paulo, tá certo? Década de 60, né? Não estamos falando de ir para os confins do Brasil. O restaurante do Clube 6, que era o Clube Chique dos Engenheiros e Médicos, era subsidiado os pratos e se servia lagosta, camarões a rodo. Por quê? Porque na hora dos engenheiros formados nas grandes instituições se mudarem para a Ilha Solteira, esse A e o custo, que eles recebiam a casa de graça, casas grandes, tá? Três suítes, coisas lindas. Eu morei numa delas, no caso dos engenheiros. E o que é interessante é que tudo isso é um fator para que o salário de mercado M seja composto e que as pessoas migrem para realizar tal trabalho. Tá certo? Então vamos para a nossa última aula, que é o subitem do item 9. Até a próxima aula.